no segundo culto, na segunda mensagem da nossa série, Eu Amo a Minha Igreja. Vamos dizer juntos? Eu amo a minha igreja. Amém? Quando nós falamos desse amor à igreja, nós não estamos falando apenas do compromisso de amor que nós temos com a igreja local, essa igreja aqui, a Comunidade de Cristo. É muito além disso. Nós amamos a igreja do Senhor que está espalhada pelo mundo todo, amém? Essa igreja é a noiva de Cristo, amém? Por isso nós amamos a igreja do Senhor, porque Ele morreu por ela, porque Ele virá resgatá-la, virá buscá-la, para desposar a sua igreja, para desposar a noiva. Há uma festa preparada para esse grande dia. Então nós queremos, em nome de Jesus, despertar em você esse amor, que o Senhor possa fazer isso nessa noite, nessa segunda mensagem dessa série, que você possa, à medida que você for ouvindo essas ministrações, você se apaixone ainda mais pelo Senhor, ainda mais pela igreja do Senhor, ainda mais por esse irmão que está aí do seu lado. Talvez você tenha alguma dificuldade com alguns irmãos, nós vamos morar juntos na eternidade, amém? Então nós temos hoje a segunda ministração da nossa série e tem um tema muito interessante. Quantos receberam aí o esboço? Tem alguém que ficou sem? Aí, tem alguns que ficaram sem, então vai precisar orar para Deus multiplicar, amém? Porque nós fizemos um número muito maior do que o da semana passada. Tem 2 ou 3 lá, né, Jaque? Tem 2 já, então nós vamos agora sortear, porque tem mais mãos levantadas, vamos sortear, amém? Se alguém quiser pegar esse meu aqui, está à disposição. Valéria, entrega para alguém que não tem, por gentileza. Obrigado. Isso, o pastor Lá está dando uma ideia boa aqui, ó. Compartilhe em família, amém? É que tem gente que não quer que a esposa cola. Porque ele vai anotar, mas hoje não precisa se preocupar com isso. Eu vou dar todas as respostas hoje, amém? Você vai preencher aí já. Tem mais aí, mano? Já. Gente, está multiplicando, está aparecendo lá, olha que benção. Amém. Então, queridos, você vai ter a oportunidade de acompanhar essa série e através desse esboço, né, poder fazer suas anotações, levar para a célula, né, também poder meditar de maneira mais profunda naquilo que está sendo ministrado. Isso para nós é muito importante, amém? O tema dessa noite é: a minha igreja é um lugar para fazer a diferença. Esse é o tema que nós temos nessa noite. E você tem aí já o primeiro versículo, que é Efésios 4, diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queria pedir a você a gentileza de curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que continue falando conosco, amém? Tenho certeza que através dos louvores ministrados aqui, Deus já tem tocado o seu coração. Tenho certeza que as orações que foram feitas aqui já têm tocado o teu coração, assim como a ceia, as ofertas, ou seja, tudo que acontece nesse ambiente é usado pelo Espírito Santo para tocar o meu e o seu coração. Então agora não é diferente. Ore pela palavra, ore para que ela realmente possa fazer sentido na sua vida. Peça ao Senhor que o teu coração seja uma terra fértil nessa noite, que toda palavra, toda semente lançada aí no teu coração possa dar frutos a 100 por 1. Peça isso ao Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, e te agradecer, ó Deus, porque o Senhor preparou esse encontro para nós, porque nós estamos aqui, ó Deus, com um único propósito, que é adorar o teu nome, que é exaltar o nome do Senhor. Mas, Pai, nós precisamos também sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ó Deus, nessa noite possa nos encorajar. Que a Tua Palavra nessa noite, ó Deus, também nos desafie, nos leve, ó Deus, de encontro, nos leve ao centro da Tua vontade. Que a Tua Palavra faça realmente sentido para nós nessa noite. E o Senhor encontre em nós corações abertos e acessíveis. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, nós somos chamados por Deus para fazer a diferença. Amém? Você e eu fomos chamados pelo Senhor para fazer a diferença. Deus nos chamou para marcarmos a nossa geração. Então você talvez não tenha esse entendimento ainda, ou talvez tenha esse entendimento, mas ainda não chegou onde Deus deseja que você chegue. Tenha certeza, Deus te chamou para fazer a diferença.
Se você crer, o Senhor vai usar a sua vida para marcar a sua geração. Você será um servo notório, alguém que deixou uma marca, alguém que usado por Deus para transformar realidades nessa terra. E eu creio nisso. Creio que Deus nos chamou para fazermos a diferença. E a igreja, queridos, é o meio que nos possibilita cumprir esse chamado. Não tem como cumprirmos esse chamado apartados da igreja, fora da igreja, porque nós somos uma família, somos um corpo, e esse corpo é composto de muitos membros, e o cabeça do corpo é Jesus Cristo. Então, assim como um membro não pode fazer nada apartado do corpo, assim também é com a igreja do Senhor. Você é parte dela, você é membro dela, então você é relevante para o seu dia, para a sua geração, enquanto a igreja do Senhor. Nós somos amados no corpo, nós somos uma família, e no corpo e na família nós temos a oportunidade de crescer, também de ser edificado, de ser parte integrante e participante desse corpo, quando eu me disponho a realizar a minha função, quando eu me disponho a fazer a parte que Deus quer que eu faça. Então nós somos uma grande família, e nessa família nós temos muitas responsabilidades, e à medida que eu vou entendendo isso, eu vou assumindo mais responsabilidades, eu vou cumprindo com a minha função, o corpo vai sendo edificado. Amém? Não é assim lá na sua família? Talvez você é recém-casado e tem aí um bebezinho, ele ainda não pode assumir algumas responsabilidades lá na sua casa, mas quando chegar na idade dos meus, um tem 20, o outro vai fazer 25, eu digo, agora você já tem responsabilidade aqui, agora você já precisa participar de uma forma diferente. Graças a Deus eu não preciso mais trocar fralda, eu não preciso mais comprar um nano, e fralda não, hoje é um absurdo, hein, gente? Quem casa hoje é corajoso. Olha, eu vou falar no Brasil, vai falar o casal, o pacote de fralda, gente, eu fico impressionado com isso. Mas, amados, é impressionante como que, conforme as coisas vão acontecendo, né, na família, eles vão crescendo, vão desenvolvendo novas habilidades e assumindo novas responsabilidades. Também tem que ser assim na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, eu e você, quando nascemos para Cristo, nós somos, o que nós somos quando nascemos? Bebê. Só aí mesmo, chora, né, mulher? Dá trabalho, tem que colocar fraldinha, não é fácil, né? Mas, amado, depois você vai recebendo leite espiritual, você vai recebendo um alimento mais sólido. Hoje pela manhã, no término do culto, o irmão me procurou e falou assim: pastor, como é que eu faço para entender esse negócio, esse crescimento? Eu falei: irmão, vai recebendo aí o leitinho, né? Porque ele é novo convertido, daqui a pouco nós vamos te dar um alimento um pouquinho mais sólido para você. E aí, conforme você for recebendo esse alimento mais sólido e for se desenvolvendo e crescendo, você vai assumindo novas responsabilidades. Amém? Você entendeu? Entendi, pastor. Amém, é isso aí. Então, na igreja, nós precisamos crescer, amém, amados? E aí, à medida que crescemos, nós vamos assumindo novas responsabilidades do Senhor. Olha que interessante o que Jesus disse ao nosso respeito. Você está vendo lá um saleiro, né? E aí, o sal mais a luz ou a lâmpada, né? É igual a um cristão. Jesus disse então que vocês, ou seja, eu e você, nós somos sal e somos luz. Amém, queridos? Mateus capítulo 5, de 13 a 16, se você quiser anotar aí, esse texto não está no seu esboço. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre... Não dá para o slide lá? Ô Jesus, volta ele aí, senão eu fico sem ali. Posso voltar aqui? Aí, glória a Deus, aleluia. Amém. Verso 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Aí, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Então, a primeira coisa que Jesus disse é que nós somos o sal. O que isso significa? Nós somos o sal. Talvez o melhor exemplo para a gente entender a relevância disso seja a questão do hospital. Quem aqui já esteve internado e teve que comer a comida do hospital? Talvez várias pessoas, né? E é uma delícia, gente, comida do hospital. Rapaz, a comida do hospital é um negócio fantástico. Toda vez que a gente vai visitar
visitar alguém no hospital, você pergunta, e aí, tudo bem? Ele fala, tudo bem, mas a comida dá vontade de dar aquele sachê que faz de sal, né? Fala, irmão, de presente. Acho que vai ser a melhor coisa do mundo. Por quê? Queridos, comida sem sal, ninguém merece. Ou seja, o sal, ele faz diferença, né? Aqui, se a gente pensar no outro exemplo do nosso cotidiano, a gente pensar, por exemplo, no arroz, tirando os japoneses fora, né? Amém? Arroz sem sal. Parece que você está comendo nada com nada. Se o arroz ainda for aquele unidos para sempre, aí não dá, não é? Então, o arroz sem sal também não tem graça. O que nós queremos dizer com isso? O sal sempre irá fazer a diferença, amém? Sempre. O sal, amados, ele transforma. O sal, na verdade, realça o sabor do alimento. Então, nesse sentido, Jesus usou essa figura de linguagem para dizer muitas vezes que eu e você, enquanto sal, nós vamos transformar realidades. Realidades, às vezes, que não fazem sentido algum. Pessoas que, às vezes, estão com uma vida sem esperança. Aquela vida cinza, sabe? Aquela coisa sem alegria. Aquela coisa que, de repente, não tem mais visão, não tem mais esperança. Aí conhece Jesus, a coisa começa a mudar. Amém, irmão? E você, então, é usado para levar essa pitadinha de sal lá e ver a situação, a realidade sendo transformada. Então, amados, nós precisamos pensar nisso. Por quê? Imagina, quando você coloca o sal na comida, depois dele misturado, dá para perceber que tem sal? Só dá para sentir, não é verdade? Você não consegue ver. Assim também, muitas vezes, de maneira muito sutil, nós vamos entrar em muitos lugares e as pessoas talvez não irão notar no primeiro momento, mas daqui a pouco a sua vida começa a ser relevante no contexto onde você está, amém? Seja ele na sua família, seja ele às vezes no seu local de trabalho, seja até mesmo na família, na igreja, aqui neste lugar. Deus quer que eu e você sejamos relevantes. Outra coisa que é muito interessante é que aquela comida que antes não tinha sabor, não era desejável, quando você coloca aquela pitadinha de sal, ela já fica saborosa, não fica? Meus homens, já experimentou a picanha sem sal? Mas é picanha, meu. Estou falando de picanha, não estou falando de outra carne, não. Tira o sal para você. Então o sal, ele realça o sabor, ele muda aquele contexto. Que você seja usado realmente como sal nos nossos dias, para mudar a história de muitas vidas em nome de Jesus. Mas o Senhor também disse que nós somos a luz do mundo. Lembra que eu falei que o desejo de Deus é de uma grande família? Ele está falando sobre luz do mundo. Eu e você então somos luz do mundo, foi isso que Jesus disse. Só que nós precisamos lembrar que quando Jesus fez essa declaração, não tinha energia elétrica. Tinha aquelas lamparinas, algo assim, muito pequeno, perto do que nós temos hoje. Imagina quantas lamparinas seriam necessárias para iluminar apenas esse auditório. Então, queridos, quando Jesus está falando isso, Ele está dizendo, olha, você é relevante, mesmo pensando que você é tão pequeno, você é tão incapaz, você é relevante. Se nós pudéssemos apagar todas as luzes desse auditório, e você às vezes acendesse aí só a luz do seu smartphone, ela seria notada, não é verdade? Um único smartphone seria notado aqui. Então, querido, você sendo luz, você será referência aonde você estiver, qualquer que seja o problema daquela região, qualquer que seja as trevas daquele lugar, por mais densa que ela seja, a sua vida vai ser relevante, vai brilhar naquele lugar, e todos verão que vão glorificar a Deus por conta da sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê que você pode fazer essa relevância? Amém. Queridos, assim como uma pitada de sal realça o sabor, sabe aquela porção da comida e muda todo o cenário, uma única lâmpada também é capaz de mudar todo o cenário. Então, lá na sua casa, talvez você é o único cristão. Normalmente começa assim, começa com um, não é verdade? Na minha família foi assim, a minha mãe se converteu, depois o meu pai se converteu. Hoje nós temos muitos irmãos convertidos, temos sobrinhos convertidos. Então começou com um, talvez você é essa lâmpada. E às vezes você está pensando assim, pastor, mas
Senhor falou de trevas, o Senhor não sabe como é um ambiente complicado, é confusão pura, é discórdia o tempo todo, briga o tempo todo. Você, como luz do Senhor, vai mudar essa realidade em nome de Jesus. Deus vai usar a sua vida para isso, porque você foi chamado por Deus para ser relevante no seu tempo. Amém, queridos? Então, quando nós pensamos aí no sal e na luz, essa pitada de sal e essa única lâmpada, realmente somos eu e você. Então, tanto o sal como a lâmpada, eles existem para um propósito. Por isso Jesus disse, olha o verso 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós somos chamados em Deus para sermos relevantes para a nossa geração. E a igreja, queridos, eu e você, somos o veículo que Deus realmente escolheu, separou para proporcionar essa transformação. Por isso, amados, a minha igreja é um lugar para fazer a diferença. Amém? É a sua também? Amém? Então vamos pensar um pouquinho como fazer uma eterna diferença com a minha vida no contexto em que eu estou vivendo. Você já parou para pensar nisso? Como é que eu posso fazer a diferença? Ou seja, como ser sal e luz num mundo tão corrompido? Eu queria chamar a tua atenção para uma coisa muito interessante. Se o mundo não estivesse tão corrompido, não precisaria de salvação. Aliás, quando o mundo todo estiver realmente com a mensagem, ela for anunciada no mundo todo, o Senhor disse que Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, queridos, as trevas, ou seja, essa decadência que nós vemos principalmente no Brasil dos nossos dias, decadência moral, decadência espiritual, política, tudo que a gente vê nos nossos noticiários é decadente. A gente vê coisas terríveis acontecendo nos nossos dias. É aí que nós vamos brilhar enquanto servos de Deus, amém? É aí que nós vamos fazer a diferença enquanto servos de Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Eu queria pensar com você nessa noite em pelo menos 4 atitudes que, colocadas em prática, farão toda a diferença no contexto onde nós estamos inseridos. 4 atitudes. E eu já queria chamar a tua atenção, o que vai ser ministrado nessa noite. Talvez não seja novidade para você. Talvez quando você começar a ver aquilo que está sendo falado, puxa, isso aí eu já conheço. Ixi, isso aí eu já vi muito. Isso aí eu já sei de capa contra capa. Amados, a questão não está em saber. A questão está realmente em colocar em prática. Amém? Então nós precisamos estar abertos nessa noite, sendo humildes o suficiente para reconhecer que talvez eu já tenha praticado algumas dessas atitudes, mas não na intensidade que Deus quer que eu e você pratiquemos. Por isso que nós seremos desafiados a pôr em prática aquilo que vai ser proposto nessa noite. Amém? Se você puder abrir em Isaías capítulo 6, nós temos aí no esboço apenas o verso 8, mas é interessante você às vezes tomar conhecimento dessa passagem, porque ela faz toda a diferença. Primeiro ponto, primeira atitude, se você quiser escrever aí no seu esboço, me dispondo para fazer a diferença. O texto diz em Isaías, verso 8 do capítulo 6 de Isaías: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Primeira atitude, amados, disponibilidade. Está de fato disponível. Ou seja, o chamado do profeta Isaías nos ensina muito. Caberia uma mensagem só para falarmos desse tema, mas nessa noite eu queria pensar em apenas 2 desses ensinamentos com você, para que a gente possa entender de fato o que é estar disponível diante de Deus. Primeira coisa, queridos, é que Deus escolheu e decidiu nos usar como seus parceiros na missão de resgatar o homem. Olha o que o texto diz: quem enviarei? Quem irá por nós? Deus poderia fazer de outra forma? Sim ou não? O que você acha? Deus poderia transformar o mundo de outra maneira? Salvar as vidas de outra maneira? Ele é Deus, Ele poderia fazer de qualquer forma.
A Bíblia diz que se nós não falarmos as pedras clamarão, Deus poderia usar outro mecanismo, outro tipo de instrumento. Mas Deus decidiu usar quem? Faz assim, igreja, eu. Deus tomou a decisão de usar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Mas quando Deus vem nessa visão para Isaías, e Isaías vê o trono do Senhor, e vê que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e ele começa a ver aquela cena, ele começa a ficar constrangido. No seu íntimo ele percebe a sua situação, e ele diz: ai de mim que sou um pecador, e eu vi a glória do Senhor. Ele se desespera, ele entende que a sua condição era de um pecador. Talvez nessa noite, quando nós estamos falando de ser relevante para a nossa sociedade, de fazer a diferença aonde você está plantado, aonde você está colocado, às vezes você também possa estar se vendo como Isaías, muito incapaz, muito pequeno, muito fora daquilo que Deus espera. Sabe, querido, todos nós precisamos constantemente nos alinharmos com a vontade de Deus, amém? Todos nós temos que reconhecer que somos de fato pecadores, sim, mas lavados no sangue do Cordeiro, amém? Remidos no sangue do Cordeiro. Então, queridos, Deus já proporcionou um livramento para mim e para você. Então não tem mais nada que nos impeça de dizermos ao Senhor: eis-me aqui. Queria dizer para você, amado, que o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Você crê nisso? Quando Deus chama Isaías, e Isaías clama dessa forma, a palavra diz que o serafim sai lá de um lugar, pega uma brasa, anda no altar, como uma tenaz, vai e toca na sua boca, e ele é purificado. Ou seja, o Senhor vem com graça sobre a minha vida e a sua vida, para nos abençoar e nos capacitar para a obra do ministério. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Uma segunda coisa que eu abri aqui com Isaías nessa passagem é a prontidão. Prontidão é o que Deus espera dos seus filhos, que nós estejamos prontos para atender aquilo que Ele nos pede. Então, quando o Senhor diz: a quem nós enviaremos? Quem irá por nós? Na mesma hora Isaías diz o quê? Eis-me aqui. Deus espera de mim e de você nessa noite prontidão. Se o Espírito Santo falar com você, querido, seja o primeiro a dar o passo. Fala: Senhor, é comigo esse negócio. Eu já entendi a mensagem nessa noite. O Senhor quer isso da minha vida, eu estou preparado. O Senhor vai me capacitar para que eu possa dar esse passo, para que eu possa dizer como Isaías: eis-me aqui. Você crê que o Senhor vai te capacitar? Se você disser sim a Ele, que Ele vai preparar tudo o que você precisa para atender o seu chamado. Pode crer nisso, amado. Deus faz dessa forma. Então Ele nos chama e Ele nos capacita também, amém, queridos? Então essas duas coisas nós podemos aprender aqui com Isaías, e essa é a primeira atitude então que eu e você temos que ter: nos dispormos, estarmos disponíveis para Deus. Segunda coisa, anote aí: usando meus dons, talentos e habilidades para fazer a diferença. Essa é a segunda atitude. Se queremos fazer a diferença na nossa geração, não se ofenda com aquilo que eu vou falar para você agora. Se você realmente quer fazer a diferença na sua geração, eu espero que isso estoure nos teus ouvidos como uma palavra de encorajamento e de amor. Se você se sentir exortado, saiba que é em amor, amém? Mas se nós queremos fazer a diferença na nossa geração, nós temos que entrar no jogo. Aleluia. O que é entrar no jogo, pastor? Às vezes a gente vai para algum tipo de espetáculo, de show, ou mesmo de um jogo esportivo, e aí normalmente as pessoas estão na arquibancada, mas tem uma galerinha que está no jogo. Hoje, amados, infelizmente, grande parte da igreja ainda não desceu da arquibancada. Grande parte da igreja ainda está assistindo. Ela não participa, ela não se envolve, ela não assume responsabilidades, ela não assume compromissos. Hoje é um dia diferente, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está nos chamando para entrar no jogo. Se você sentir esse chamado da parte de Deus, fala: Senhor, eu estou aqui.
que é interessante, como já disse sobre Isaías, Deus nos capacita. Então, a palavra nos ensina que Deus nos dá o quê? Dons, talentos e habilidades. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Exerce o dom que... não dá nem para errar. Exerce o dom que... Você recebeu o dom? Quantos aí receberam o dom? Amém? Você entende isso? Então você já recebeu o dom, mas muitas vezes a gente recebe e aí então não coloca em prática, não exercita. Queridos, participar da igreja simplesmente como um espectador entristece o Espírito Santo de Deus. Aí você pode perguntar: como assim, pastor? Porque Ele deu, amados, a cada um de nós dons. O que é o dom? Dom é um presente vindo da parte de Deus para você, amém? Você já deu um presente para alguém e ficou esperando ele abrir na hora para ver se ele ia gostar ou não? Já fez isso? Normalmente quando a gente dá um presente a gente fica ansioso, não fica? Rápido para ver se gostou, rápido para ver se foi legal. Esses dias eu recebi um presente aqui na igreja e eu fiquei muito feliz com o presente, porque as pessoas estão me vendo mais magro, gente. É sério, a camisa não entrava. Aí eu falei: Jesus, que bênção, está me vendo fininho, tanquinho. Ou pequeno, eu não sei, né? Mas não quer isso aí, né? Às vezes viu muito pequenininho e falou: nossa, aqui serve uma pequenininho, vai essa mesmo. Não, amados, olha que bênção, eu recebi um presente. A alegria foi quando a pessoa vê você usando o presente. Não é isso que a gente espera? Saber que gostou, que foi bacana, que foi legal. Imagina o Espírito Santo dando um presente para você. E aí ele está ali ansioso, esperando você abrir o presente. Mas você não abre o presente. Como você acha que o Espírito Santo fica? Mas quando será que ele vai abrir o presente? Acho que é hoje, nesse domingo, hoje à noite, 6 da noite. Eu acho que é hoje que ele vai abrir a caixinha. É hoje. Ele está nessa expectativa com você. Sabe, quer se alegrar com você. Mas tem uma outra situação às vezes, é que alguns recebem o presente, e aí quando abre o presente, fala assim: mas não é o louvor. Eu achei que era para cantar. Mas não é para pregar. Não, ficar com as crianças, não, você errou o caminho aí, não. Esse presente não encaixa muito comigo. Sabe, queridos, Deus nos dá sob medida. O que você precisa, o Senhor já criou você com uma forma única. Você tem um espaço no corpo, um espaço na família que não será ocupado por outro. É você, é com você. Olha no seu corpo e vê se dá para tirar alguma parte. Eu disse tirar, não é melhorar não. Não é plástica não. Já se viu sem nariz? Não é parte do nariz. Tem alguns que às vezes falam: não, dá para melhorar um pouquinho. Em vez do nariz, talvez fizeram um cotovelo. Não sei. Às vezes na linha de montagem faltou o nariz. Aí põe um cotovelo mesmo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando ficar sem uma parte do seu corpo. Jamais. Se eu falasse para você nessa noite aí: vamos cortar a ponta do dedinho. Você fala: não, pastor, para com isso, que cortar nada. Ou seja, amados, é sob medida. Deus sabe exatamente aquilo que cabe em você. Então, queridos, o Senhor já nos deu dons, talentos e habilidades. Qual a diferença? Dons, só a igreja do Senhor tem, amém? Só os filhos de Deus recebem dons. O que é o dom? É uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo a você para realizar a obra que o Senhor te confiou, a obra que Ele te chamou. Talento e habilidade, nós vemos, as pessoas comuns também têm. Nós vemos na sociedade pessoas extremamente habilidosas e talentosas, mas o dom é reservado para os filhos de Deus, aquele que nasceu de novo. Nasceu de novo, recebe o presente, amém? Quantos receberam o presente aí então? Amém. Aleluia! Vamos abrir a caixa, amados, amém? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em
em todos. Aleluia! O que esse texto está dizendo para nós? O que isso significa? Amados, primeiro que os dons são dados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos conhece. Então se Ele deu algo a você, tenha certeza que é para que você coloque em prática. Uma outra coisa é que existem maneiras diferentes de servir. Então, cada um aqui vai às vezes servir de uma forma diferente. Vai atuar no corpo, na igreja, na família de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus respeita essas características que você tem. Muitas vezes até o seu passado, que não foi muito legal. Talvez uma vida que você às vezes até olha e fala: meu Deus, misericórdia, ainda bem que o Senhor me livrou disso. Vai ser usado no contexto atual para servir de testemunho para a vida de outras pessoas. Então Deus também respeita isso, queridos. Então nós temos maneiras diferentes de servir. E é interessante que também nós temos habilidades diferentes. Então, queridos, nós precisamos entender que tem muito a fazer e as coisas são diferentes. Por isso precisamos de pessoas com habilidade diferente. O que isso quer dizer para mim e para você? É que há espaço para todo mundo. Fala para o seu vizinho: tem espaço para você. Se você abrir o presente hoje, pode ter certeza que tem um lugar aí para você, sob medida. Tem espaço, amém? Tem espaço. Igreja, eu costumo dizer, queridos, que é igual a casa da gente. Perguntar para as mulheres: lá na sua casa, mulheres, acaba o serviço? 24 horas. Se deixar, 24/7, né? Ainda bem que os maridos são maravilhosos aqui, não deixam, né? Os maridos não permitem esse negócio de 24 horas, né? Põe um freio, né? Mas a igreja é assim também, queridos, tem trabalho o tempo todo. Eu coloquei para vocês aí uma lista resumida de dons, baseada na lista tradicional de dons, né? Porque nós temos, segundo a palavra de Deus, uma lista tradicional com 27 dons. E hoje, os teólogos já entendem, os estudiosos entendem que nós temos essa lista um pouco mais expandida, chegando ao número de 30 dons. Então, eu coloquei para você aí, mais ou menos, acho que são 14 dons que eu listei, que às vezes são aqueles mais evidentes, que você está mais acostumado a ver, que faz mais sentido para você, de uma forma mais direta, né? E por que é que tem um tracinho aí na frente de cada um desses dons? É para que você possa, de alguma forma, fazer uma análise, né? Uma autocrítica, um exame sobre áreas onde você se vê atuando, né? Áreas que você de repente possa ter recebido um dom da parte de Deus. Então nós temos aqui administração, o governo, liderança, encorajamento, contribuição, ensino, ou seja, são vários dons. Mas o meu conselho para você é que você peça para alguém te ajudar nisso, amém? Como é que a gente faz isso? Esse exercício é muito simples, né? Fala assim para a sua esposa: baseado aí nessa lista aí, o que você vê assim que de repente se encaixa mais comigo? E vice-versa, né? Peça para um amigo, às vezes vem você algumas coisas que de repente você ainda não conseguiu enxergar. Por que eu peço para o outro te ajudar nisso? Porque às vezes a gente pode fazer duas coisas que não são muito legais, dois extremos. Às vezes achar que eu sou bambambam e eu vou listar tudo. 14 dons eu tenho, que coisa extraordinária. Não é nem crente, já é anjo. Já fez mestrado, doutorado, vai para fora, né? Mas também corre isso, às vezes, de se ver muito inferior. E às vezes falar: isso não, isso não, isso não. E aí tem 14, talvez nenhum deles tenha a ver com você. Então, amados, peça para alguém te ajudar nisso, também para haver equilíbrio, para ser saudável. Mas é bacana você pensar nisso. Gostaria de ler com você o texto de Efésios 4, de 11 a 13, e ele diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém, queridos? Esse texto nos ensina que além de um propósito, também existe um alvo. Os dons têm um propósito, mas também tem um alvo. Ele fala assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o propósito, amém? O Senhor nos dá os dons, e esses dons listados aqui, né,
muito voltados para a liderança, para o ensino, né? É justamente para fazer com que a igreja seja edificada. Mas no final ele diz, para que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então são duas coisas importantes. E eu queria dizer para você, nesse ponto, que você é relevante para a sua igreja. Amém? Talvez você pode perguntar a ele, você é relevante para Deus, você é relevante para a igreja, você é relevante para o seu tempo. Creia nisso. É muito importante você ter esse entendimento. Terceira coisa, servindo o próximo para fazer a diferença. Anote aí, servindo o próximo para fazer a diferença. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Terceira atitude, amados, um coração de servo. Não tem como nós fazermos a diferença onde quer que nós estejamos sem ter este coração. Amém, queridos? Então seja despertado nisso, despertado para servir e não para ser servido. Mateus capítulo 20, versos 25 a 28 diz assim: então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam-lhes. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém, amados? Então Jesus nos ensina isso, um coração de servo. Desenvolva essa habilidade. E por último, contribuindo para fazer a diferença. Essa é uma quarta atitude que eu e você precisamos ter. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos dará, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Amém, queridos? Quarta atitude, a marca da generosidade. Nós, enquanto filhos de Deus, temos que carregar conosco essa marca, a marca da generosidade. Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É muito interessante quando nós olhamos para o texto de Lucas. Jesus está falando dentro de um contexto de julgamento, dentro de um contexto de perdão, mas também cabe generosidade, porque eu preciso ser generoso em perdoar. Amém? É mais fácil perdoar ou ser perdoado? Perdoar. É mais fácil perdoar? Acho que é mais fácil ser perdoado, né? Às vezes tem gente que para perdoar é uma luta. Mas quando a gente precisa ser perdoado, a gente pede perdão, se humilha, não é verdade? E às vezes quando nós temos que perdoar, a gente endurece. Então Jesus está dizendo assim: olha, cuidado, com a medida que você está medindo, você será medido. Então, amados, isso é um princípio para tudo na nossa vida. À medida que eu contribuo, eu também receberei. Amém? Olha o texto de Provérbios, está dizendo: aquele que dá alívio também receberá alívio. Por que ele diz isso? Porque o mundo, amados, é redondo, amém? A vida gira. Um dia talvez você está podendo dar, no outro dia talvez você vai estar precisando receber. Então isso é muito importante. A generosidade, ela tem que entrar nisso, tem que ser uma das nossas marcas. Se eu quero ser relevante no contexto onde eu estou vivendo, se eu quero fazer a diferença no contexto onde eu estou vivendo, eu preciso ter esse coração que é generoso, que é disposto a perdoar, que é disposto a amar, que é disposto a se doar por completo, inclusive a questão financeira. Amém? Que talvez seja a área onde mais aperte. Vamos ficar de pé, eu quero concluir com vocês. Quatro atitudes que nós precisamos desenvolver para fazermos a diferença. Você tem aí no seu esboço um versículo para memorizar, está aí no final do teu material. Se você pegar, eu gostaria de ler com vocês, se for possível a gente ler junto, 1 Coríntios 15, verso 58. Você encontrou aí? Está aí no seu material, está na última página. Você fecha e vira, está lá no finalzinho. Encontraram aí?
Está no final, está no meio, eu não lembro agora. Vê se está no meio, você me ajuda aí. Aí, está aí. Versículo para memorizar, amém? Essa semana você possa ler e meditar nesse versículo e procurar memorizar esse versículo. Olha que interessante. Vamos ler juntos, dá para ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Amém. No Senhor o nosso trabalho não é inútil, amados. Então se disponha nas mãos de Deus. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, para fazer a diferença. Também tome a decisão de colocar em prática, de usar os dons, as habilidades, os talentos que você recebeu de Deus para fazer a diferença. Tome essa decisão de ser servo. Muitas vezes a gente quer apenas ser servido, não tenha esse coração, se disponha. Olha as situações, veja situações onde você pode dar a sua contribuição. Você muitas vezes que está em posição de chefia, de comando, que tem às vezes uma equipe sob seu comando, tenha esse coração, sirva, seja um servo, um líder servo, que a exemplo de Jesus faz toda a diferença. Amém, querido? E por último, tenha esse coração generoso, contribua. Às vezes o Senhor quer dar a você o dom da contribuição. Sabia que a contribuição ela é um dom? Quando nós falamos de contribuição, essa contribuição generosa, ela é um dom de Deus. Talvez o Senhor tenha feito você prosperar nessa terra. Eu ministrei aqui algumas semanas atrás. E na palavra de Deus, você não vai encontrar nenhuma expressão dizendo que você é uma represa, que você é um lago. Não. Deus disse que nós somos fonte, que nós somos rios. Amém? E às vezes o Senhor começa a derramar sobre a tua vida, abençoar a tua vida. A primeira coisa que na maioria das vezes acontece é que pessoas represam, ao invés de deixar o rio fluir. Deus está te abençoando para que você possa abençoar nações, você possa abençoar nações, seja um abençoador de nações. Amém?